Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não é por força, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto. Quando entendemos verdadeiramente essa verdade, então entramos em uma liberdade. Porque paramos de lutar com a nossa própria força e deixamos que este poderoso amor de Deus nos carregue. Devemos entender que a obra da cruz do Calvário, queridos, foi uma obra completa. Jesus venceu tudo por mim, por ti, por nós. Ele venceu o poder do pecado, ele venceu todas as dores físicas e interiores, ele venceu todo o mal, ele venceu até a morte. E esta vitória que ele alcançou ali na cruz não foi para ele mesmo, ele viveu por nós. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, para que nele podemos ter a vitória. Em 1 Coríntios 15, 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos mostra que esta vitória é um presente de Deus. Tu podes aceitar esse presente pela fé ou rejeitá-lo, porque não acreditas que a vitória é possível. Tu podes só falar teoricamente sobre essa vitória, ou tu podes dia após dia tomar posse dessa vitória. Mas eu quero te dizer, Deus te chama a ser mais que vencedor. Amém? Mas agora devemos nos perguntar, em que áreas Deus nos chama a ser mais do que vencedores? No nosso texto, Paulo nos dá uma lista de provas que poderiam chegar também na nossa vida. A lista, no versículo 35, é uma lista de provas pelas quais Paulo mesmo já passou. Ele fala de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, nudez, de perigo, de espada. E no versículo 36, Paulo menciona a prova final que um cristão poderia passar, até morrer por Jesus como mártir. Paulo passou também por esta prova, ele morreu por Jesus. No fundo, esta lista é um resumo de todas as dificuldades que um homem poderia ter passado naquela época. Paulo passou por tudo. Em Filipenses 4,12, ele mesmo declara, sei passar necessidade, também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo experimentou dias bons como dias escuros. Ele conhecia os altos e os baixos de uma vida, mas em tudo que ele passou, ele declara no versículo seguinte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas essas provas não conseguiram tirar o caminho de Paulo com Deus. Todas essas provas não conseguiram frear o seu fervor para as coisas de Deus. Todas essas provas não conseguiram desanimar ele para alcançar a meta que Deus tinha com a sua vida. Ao contrário, em todas as circunstâncias difíceis, Paulo sabia que Deus é fiel. Ele sabia que o amor de Deus estava com ele. Ele sabia que em Jesus ele podia vencer tudo. Por isso, ele confiou completamente em Deus. Ele se agarrou totalmente na palavra de Deus. Ele aprendeu um segredo muito importante, olhar só em uma direção. Paulo olhou só para frente. Paulo olhou só para a meta que Deus tinha na sua vida. Ele declara em Filipenses, no capítulo 3, 13 e 14. Irmãos, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo nunca perdeu a visão de Deus na sua vida, porque ele nunca duvidou da fidelidade, do amor poderoso de Deus. Não conheço as tuas provas, não conheço o que você está passando nesse momento. Talvez tu tenhas uma lista de dificuldades. Talvez tu está passando por um momento que está angustiado, porque parece que o teu problema não tem solução. E que este problema vai te levar ao fundo. Mas Deus quer que hoje, por fé, você levanta como vencedor, confiando na promessa de Deus. Deus diz em Jeremias 43, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor teu Deus. Tome posse dessa promessa, porque o nosso Deus é onipotente. E se Deus é por nós, quem será contra nós?